E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazer? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. O texto é bastante simples, né? O versículo está dizendo que o sol ficou parado. A pergunta é, quando foi que o sol se locomoveu? O sol sempre esteve parado. É a gente que está... A gente, a Terra, né? É a Terra que está girando em torno do sol. O sol sempre ficou parado. Mas o autor do texto está dizendo que naquele momento específico, por quase um dia, o sol parou. Você concorda que tem uma informação errada na Bíblia? Sim ou não? Mas a informação está certa ou está errada? A informação está errada. O sol sempre teve parado. Só que, daqui da Terra, quando a gente olha para o sol, de manhã e no final da tarde, a impressão que a gente tem qual é? Que o sol está se movimentando, porque ele nasce de um lado e se põe do outro. Tudo bem? Agora, abre a tua Bíblia em Isaías. Isaías 40. Opa. Volto aqui. Versículo 22. Isaías 40, versículo 22. Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Provavelmente você deve ter uma tradução que deve estar escrito uma outra coisa. No círculo da terra. Quem é que falou para Isaías que a terra era arredondada? Não tinha telescópio. Não tinha estudo matemático para dizer que a terra era redonda. Mas de alguma maneira, Isaías resolveu escrever desse jeito. O observador em Josué não tinha telescópio. O observador em Isaías não tinha telescópio. E aí, a gente vai ficar com o quê? A Bíblia tem erro ou a Bíblia não tem erro? Então, a Bíblia não tem erro, porque a Bíblia é inspirada por Deus. Mas também a Bíblia é fruto de uma atividade humana. Então, o autor de Josué foi inspirado por Deus para escrever que o sol parou, mas o sentido do que está escrito em Josué é porque durante a batalha, enquanto o povo de Israel estava lutando, não podia ficar de noite, porque talvez eles perdessem. Então, milagrosamente, Deus fez a terra parar. Só que o observador viu o sol parado e escreveu daquela forma. Da mesma maneira, o Espírito inspirou Isaías a escrever que Deus se assentava na redondeza da terra. Quando a gente pensa em ciência e Bíblia, a gente está lidando com essa situação. Muitas vezes a ciência diz uma coisa e a Bíblia parece dizer outra coisa. A gente vai pensar um pouquinho isso hoje, tá bom? Bom, o que é que a gente tem para hoje? Eu vou falar um pouquinho, vou apresentar a proposta criacionista para vocês, o criacionismo. Vou apresentar a proposta do evolucionismo. Não vai ser uma sala de aula, tá bom? Não vou dar aula de biologia, mas a gente vai relembrar umas coisas.
Eu vou mostrar um problema que essas teorias têm. Vou falar da proposta do que a gente chama de design inteligente. Você foi projetado para ser do jeito que você é. Então, ainda que você não goste do projeto, ainda que você queira modificar o projeto, né? A forma do seu nariz, a forma da sua orelha, o tamanho da sua barriga, ainda que você queira mudar o projeto, você foi projetado, o mundo foi projetado. Eu vou tentar mostrar alguns exemplos de inteligência na natureza. E depois, ou durante, a gente está aberto para perguntas e bate-papo. Por que isso? Nenhum desses instrumentos funcionaria corretamente se alguma peça tivesse faltando. Quando a gente olha para a criação, quando a gente olha para o mundo físico, quando a gente olha para o mundo biológico, a gente tem essa percepção também. Imagine que você está naufragado numa ilha e está andando por essa ilha e de repente você andando ali olha no chão e encontra um relógio. Qual seria a sua primeira ideia? Como é que apareceu esse relógio aqui? Né? Muito provavelmente você não ia concluir que esse relógio apareceu espontaneamente, do nada e por acaso. Então, quando você olha para a criação, algumas perguntas intrigam a cada um de nós. Uma dessas perguntas é: da onde a gente veio? Como que a gente chegou aqui? E para onde a gente vai depois daqui? São algumas perguntas que são feitas quando a gente olha para a criação. Muito bem. Então vamos começar do começo. Ali você tem um cientista segurando um microscópio na mão e você tem um pastor segurando uma Bíblia na mão. E eles estão tentando conversar. E o cientista diz assim: a Bíblia não é científica. E o pastor rebate: a evolução não é bíblica. E eu faço a pergunta: qual dos dois está certo? Os dois estão certos. Os dois estão certos. A Bíblia não é um tratado científico. A Bíblia não é a revista super interessante. A Bíblia não é a revista Nature. A Bíblia não é a revista Science. A evolução não é bíblica. A proposta evolucionista não é bíblica. A proposta, o Darwin, daqui a pouco eu falo do Darwin, mas você até pode achar evolução na Bíblia. Tem gente que acha ET na Bíblia. Tem gente que acha na Bíblia motivo para matar outras pessoas. Tem gente que acha na Bíblia um monte de coisas. Inclusive, quando você entra no seminário, a primeira coisa que você escuta no seminário, ou uma das primeiras coisas que você escuta no seminário, é que a mãe de todas as heresias é a Bíblia. Porque qualquer um pode falar qualquer coisa usando a Bíblia. Então, a gente tem que pensar exatamente isso. A Bíblia não é um texto científico e a evolução não está na Bíblia. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça, senão a gente não vai entender nada. Você é capaz de interpretar essa imagem? Essa imagem para você mostra o quê? Tem 15 anos, talvez, essa pessoa? Não. Não, né? Não tem 15 anos. Na minha observação, ó, uma mulher de uma certa idade, um nariz relativamente grande, queixo pequeno, o cabelo parece estar preso. Tem alguma coisa diferente disso? Você consegue ver alguma coisa? Nessa imagem, o que tem de diferente do que eu vi? Não, você não está vendo uma jovem aí. Não. Nessa imagem você não está vendo uma jovem. E essa imagem? O que você está vendo aí? É uma mulher provavelmente mais jovem que a primeira.
de cabelos longos, nariz e queixo proporcionais no tamanho e vestindo uma coroa na cabeça. Tudo bem? E agora, o que você está vendo? Portanto, dependendo de como você vê o que você está vendo, você vai interpretar de um jeito, ou vai interpretar de outro jeito. É 6 ou é 9? Eu diria que é 6 e 9. Mas dependendo de como você está vendo, ou você vai criar um amigo, ou você vai criar um inimigo. Mas olhar a imagem 6, olhar o número 6, é muito fácil. Olhar aquela imagem daquela senhora desenhada, estilizada, ou daquela princesa estilizada, é fácil. Não tem grandes observações aquilo. Aquilo é muito objetivo. Nossas conclusões iniciais. Não podemos fazer a Bíblia dizer o que ela não diz. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem que olhar a Bíblia do jeito que a Bíblia precisa ser olhada. A Bíblia é um livro humano? É. Vários seres humanos escreveram aquela Bíblia. Mas também a Bíblia é um livro divino. E a gente tem que, quando se aproxima da Bíblia, se aproximar do jeito certo. Portanto, dependendo de como você olha para a Bíblia, a conclusão que a gente chega pode estar errada. Segunda coisa, não podemos fazer a ciência dizer o que ela não diz. A ciência tem suas limitações. A ciência, não adianta você perguntar para o cientista o que vai acontecer com você quando você morrer. A resposta que ele vai te dar talvez você não goste. Você vai ser comido por um monte de seres vivos microscópicos ou muito pequenos e simplesmente vai desaparecer. Ponto. E no meu caso, eles vão ficar bem felizes, porque eles vão ter muito o que comer. É isso que a ciência vai te falar. Você pergunta para o cientista assim, da onde eu vim? Ué, do espermatozoide do seu pai e do óvulo da sua mãe. Não, mas isso é o jeito que eu nasci. Ué, por isso que você está aqui. Você nasceu desse jeito. Então a ciência tem seus limites. A Bíblia e a ciência, ainda que tratem do mesmo assunto, não falam do mesmo jeito. Você pode estar falando de duas coisas. Você e uma outra pessoa podem estar falando da mesma coisa, mas podem estar falando de jeitos diferentes. E se vocês não se entenderem, vocês vão brigar, discutindo se aquilo é 6 ou se aquilo é 9. Portanto, a maneira como você interpreta as coisas é muito importante. A interpretação dos fatos sempre vai depender da sua cosmovisão, da visão de mundo que você tem. Você já viu aquela brincadeira do copo com água pela metade? O copo está cheio ou está vazio? Ele está cheio, ele está vazio ou ele está mais ou menos? Vai depender de como você acorda, né? Se você acordar com o pé direito, o copo está cheio. Se você acordar com o pé esquerdo, o copo está vazio. Ele não está nem cheio nem vazio. Ele precisa ser interpretado. Mas nem tudo é tão simples desse jeito. Nem tudo é uma figura de 6 ou de 9. Quando a interpretação não é simples, como é que a gente faz? Aqui eu tenho 2 fósseis. A pergunta é fácil. Qual é a chance desses fósseis não serem de peixe? Nenhuma, né? Essa imagem, quantas interpretações essa imagem permite? Por que as pessoas estão diferentes das letras e da foto do fundo? A cabeça das pessoas está numa direção e as letras estão em outra direção. Por que o Jorge é o único sem gravata?
Recém-contratado? Não estava integrado ainda? Por que o Marcelo é o único de camisa social preta? Será que o fundo é verde porque a maioria da banda é palmeirense? A banda tem 4, dos 4, 2 são palmeirenses, já é 50%. Se o lado é de cima, por que a frase está escrita de cabeça para baixo? Por que ninguém está sorrindo na foto? É uma encravada? A calça estava apertada? Eles estavam de mau humor, não tinham almoçado na hora da foto? Por que estão todos da mesma altura? Eles não são da mesma altura, mas na foto é todo mundo igual. Por que só os guitarristas mostram a mão? Percebe que uma simples imagem pode suscitar uma série de perguntas? Qual é a diferença entre esses tipos de imagem? A imagem de um CD, de um disco, é uma imagem poética, que permite várias interpretações. Mas talvez se a gente perguntasse para o fotógrafo, para quem concebeu a capa, talvez ele tenha uma única interpretação. O fato é que quem fez essa capa, fez a capa e não está muito preocupado como você vai interpretar a capa. Talvez essa pessoa tenha feito ter várias interpretações. Porque talvez tivesse uma única interpretação, fosse chato. Não ia vender tanto. Alguém sabe que fóssil é esse? É de uma ave. De uma ave. Só que tem um detalhe. A coluna vertebral dessa ave é igual à coluna vertebral de uma cobra, de um crocodilo, de um jacaré. E a gente que é biólogo, não tem muito o que fazer na vida, encontra um negócio desse e fica perguntando, isso aqui é réptil, isso aqui é ave. Porque se tem pena, é ave. Mas se o esqueleto é de um jacaré, eu vou classificar de que jeito? Jacarave. Percebe como na biologia a coisa é meio complicada? É uma ave, tá? Agora, pensa comigo aqui, ó. Bico de pato. Você conhece algum animal que tem bico de pato? Deve conhecer, né? O pato, talvez. Muito bem. O bicho tem... Eu vou te apresentar um bicho, tá bom? O bicho tem bico de pato. Outra característica. Entre os dedos, ele tem uma pele. Entre os dedos ele tem uma pelezinha. Tudo bem? Que bicho que é? Ele se locomove por natação. Ele é um animal que bota ovo. Tá ficando cada vez mais fácil, Marcos. Ele vive em lagos e rios, pouco profundos, porque ele não consegue mergulhar tanto. Ele é pequeno. Ele come crustáceos. Sabe o que é um crustáceo? Camarão, lagosta, caranguejo, siri, essas coisas. Ele come insetos. Insetos você não gosta de comer, né? E ele come pequenos vermes de água doce. Água doce, olha a dica. Ele constrói um ninho para depositar os ovos dele. Que bicho que é esse? Ele tem um esporão venenoso na pata, para se proteger. Você já viu algum pato venenoso? Não. Ele tem um corpo hidrodinâmico, um corpo muito bem adaptado para nadar na água. Ele tem patas com 5 dedos. Eu não sei se você já viu pato, a pata do pato. Mas ele tem 5 dedos. O corpo tem pelo. Pato tem pena.
Inclusive, uma pergunta cabe aqui. Se o pato perde a pata, o pato fica manco ou viúvo? Isso a ciência não responde, gente. E a Bíblia também não. Então, pato tem pena, mas esse bicho não tem pena, ele tem pelo. Os filhotes nascem com dentes, e esses dentes são perdidos na fase adulta. Primeiro você pensou que era um pato. Agora eu falei que ele tem pelo. O bicho já nasce com dente. Olha essa. Os ossos do ombro são parecidos com os ossos dos répteis. Agora os caras vão babar, Sandrão. Os caras vão pular da cadeira aí. Vai manifestar agora. As fêmeas produzem leite, mas não possuem glândulas mamárias. Para quem não sabe, para quem nunca viu, eu te apresento o ornitorrinco. O ornitorrinco, que tem características de ave, de réptil e de mamífero. Nós biólogos, que não temos muito o que fazer, a gente fica sentado no meio da floresta vendo bicho, a gente olha um bicho desse e fala que é o quê? Interpretar os fatos nem sempre é fácil, mas é possível. Deixa eu apresentar um outro bichinho. Esqueleto de osso. Que o tubarão tem esqueleto de cartilagem. Corpo recoberto por escamas. Antigos representantes marinhos desse animal que eu estou falando aqui. Hoje em dia só tem representante que vive em água doce. Não vive fora da terra. Corpo com escama. Vive só na água. Que tipo de bicho é? Pode falar sem medo de errar. Pode errar, não tem problema. Na prova não pode errar, agora pode. Peixe, né? É animal ovíparo, e bota ovo. Você já viu peixe botar ovo? Já viu sim, no Nemo. No início do desenho do Nemo, o pai está conversando com os ovinhos. Corpo hidrodinâmico, feito para nadar. Ele se locomove por natação. Ele possui nadadeiras. Se ele possui nadadeiras, ele deve ser um peixe. Olha lá, vão começar a babar de novo. Vai manifestar, hein? Cuidado. Ó, parece? Ele respira por pulmões. Você já viu um peixe que tem pulmão? Pois eu te apresento a piramboia. A piramboia é um peixe, mas não tem guelra, não tem brânquia. É um peixe que tem pulmão igual eu e você. E aí, nós biólogos que não temos muito o que fazer, a gente senta no meio da floresta, bota a cabeça dentro da água, vê um bicho desse e pensa o quê? Que nós estamos loucos. Porque vai fazer o quê, né? Conclusões intermediárias. Interpretar é uma ciência e não é tão simples assim. Você já tentou se entender? E olha que você convive com você mesmo já faz alguns anos, né? Os fatos estão visíveis para todos. Mas interpretar os fatos é uma atividade individual. Portanto, é uma atividade subjetiva. A interpretação dos fatos tem uma ideia inicial, tem um pressuposto, tem uma base. Esta base se chama cosmovisão. Nem tudo é tão simples assim. Perguntinha: como você interpreta o relato da criação do mundo e dos seres vivos? Vamos para ele? Gênesis capítulo 1. Para quem o livro do Gênesis foi escrito? Originalmente.
foi escrito para mim? Moisés estava pensando em mim quando escreveu o Gênesis? Moisés estava pensando em você quando escreveu o Gênesis? Não, não estava. Olha lá. O texto foi escrito para pessoas que não tinham nenhum conhecimento científico capaz de ser usado para interpretar essas palavras. Portanto, as palavras deveriam ser bem escolhidas para transmitir exatamente o que deveria ser transmitido. Ao ser escrita, a explicação deixou de ser oral. Por isso, o relato deveria ser simples, de fácil compreensão e fácil de ser ensinado. Aquelas pessoas não tinham o nível de conhecimento que nós temos hoje. Portanto, quando Moisés escreveu o livro do Gênesis, Moisés deveria comunicar para aquelas pessoas da melhor maneira possível. E como é que alguém se comunica escrevendo? Usando palavras. Portanto, as palavras que Moisés teve que escolher para escrever o texto do Gênesis, devia fazer sentido para aquelas pessoas para as quais o texto foi escrito. Um exemplo disso, se você pegar o livro de Atos, primeiro capítulo, nos primeiros versículos, Lucas, que escreveu o livro de Atos, vai escrever o nome para quem ele está mandando aquele livro, é o Teófilo, um amigo de Lucas. E Lucas resolveu escrever aquele livro para o Teófilo, amigo dele. Quando Moisés resolve escrever Gênesis, ele resolve escrever Gênesis para um grupo de gente que não entendia nada de ciência. Portanto, o texto tinha que ser muito bem claro, tinha que ser muito bem escrito, direto. Segunda pergunta: por quem o livro do Gênesis foi escrito? Você vai falar assim: bom, Marcos, se o texto não foi escrito para os cientistas, se o texto não foi escrito para quem conhece ciência, provavelmente quem escreveu também não conhecia ciência. Será? Olha só quem era o Moisés que escreveu o texto. Tudo indica que o autor do Gênesis foi Moisés. Sendo assim, Moisés chegou no ápice da administração do Egito. Tendo sido adotado pela filha do faraó, ele teve acesso a todo o conhecimento disponível naquele momento. Não só do Egito, mas de todos os povos conquistados. E com aqueles que tinham acordos comerciais com o Egito. Portanto, Moisés sabia exatamente o que estava escrevendo. Como estava escrevendo e para quem estava escrevendo. Você acha que o Egito construiu aquelas pirâmides que resistem até hoje, sem estudo nenhum? Sabe o que os egípcios usaram para construir as pirâmides? A astronomia, o estudo das estrelas, o posicionamento do sol e da lua. Eu não sei se eu vou dar uma informação interessante para muitos aqui, talvez sim. Quem inventou a cerveja foram os egípcios. Ó, tem gente querendo viajar para o Egito agora, hein? Fazer um bate-volta lá, ver o que tem dentro da pirâmide. Agora, sabe o que é fazer cerveja? Nada mais é do que uma reação química, chamada fermentação. Os egípcios conheciam isso. Os egípcios conheciam ciência. Os egípcios conheciam os relatos dos povos em volta. E Moisés resolve escrever um livro daquele jeito. Moisés não era um Zé Mané qualquer que resolveu escrever um livro simplesmente porque ele não tinha o que fazer. Moisés talvez fosse, na época dele, o homem mais capacitado que o Egito conheceu. Ele só perdia para o faraó. E o faraó não entendia nada de construção. O faraó era considerado filho dos deuses. Então ele não tinha obrigação nenhuma.
Mas Moisés teve que estudar. Moisés teve que conhecer o seu entorno. E Moisés resolveu escrever o Gênesis do jeito que a gente conhece. No princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Gente, se Moisés quisesse se expressar de uma maneira que isto aqui, primeiro dia, significasse alguma outra coisa, ele não tinha condições de fazer. Mas ele resolveu escrever primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. O firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, chamou mares ao conjunto de águas, e Deus viu que era bom. Isso parece um texto poético? De uma certa maneira até parece. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Percebe que tem uma repetição de palavras ali? Em música a gente vê muito isso. Não é? Mas se isso então é poesia, eu posso interpretar de qualquer maneira. Não posso interpretar de modo literal, certo? Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pergunto, você é uma ovelha? Ainda bem. Ainda bem que você respondeu não. Apesar de ter demorado, talvez pode ter pintado uma crise assim, existencial, né? Tá na frente de uma pessoa falando aqui na frente, assim pode ficar meio, esse cara aí tá meio estranho e tal. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não é uma ovelha. No texto do Salmo 23, nós fomos comparados a uma ovelha. E Jesus comparado a um pastor. Só que aqui Deus fala, e viu Deus que ficou bom. E viu Deus que ficou bom. Isso é um texto poético? Deus não sabe exatamente avaliar o que é, o que não é? Quando Deus diz isso é bom, tem alguma outra interpretação diferente disso? Então a gente tem que olhar o livro do Gênesis com olhos de quem olha o livro do Gênesis. A gente não pode olhar o livro do Gênesis como quem lê Carlos Drummond de Andrade, que foi um baita poeta brasileiro. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. Ok, a gente conhece quase todo o relato de cor, e eu quero pensar uma coisa com vocês agora. Você que conhece a Deus, os que não conhecem a Deus, eu vou falar daqui a pouquinho. Mas você que conhece a Deus, qual é a dificuldade que nós temos, irmãos, de olhar o relato do Gênesis e desconfiar de que não foi desse jeito? Não tinha nada. Durante uma eternidade sem fim, Deus habitou só. Não tinha nada, não tinha ninguém que chamasse a atenção de Deus, não tinha nenhum ser humano para Ele cuidar, não tinha nenhuma estrela brilhando, não tinha um sol radiante, não tinha uma luz que refletia a luz desse sol, não tinha vários planetas, não tinham constelações, não tinha nada, absolutamente nada. Deus estava absolutamente sozinho. Claro, em uma trindade santa, numa comunhão da trindade santa, mas não tinha nada. E Deus disse, apareça. E tudo apareceu. Você consegue imaginar isso? Eu sei que é difícil, mas qual é a dificuldade de
pensar que foi exatamente desse jeito. Se você diz que Jesus ressuscitou dos mortos, Paulo diz que o poder que ressuscitou Cristo dos mortos é o mesmo poder que criou todas as coisas. Só que a gente vive numa sociedade que diz assim: está cientificamente provado que os antibióticos são substâncias químicas utilizadas para matar bactérias. Portanto, se você tem alguma doença bacteriana, o que é que você tem que fazer? Tomar antibiótico. Você não pensou, ou talvez tenha pensado, mas muitos de vocês não pensou em responder, procurar o Hamilton para ele orar e Deus me curar. Se você aparece com uma dor no braço, inesperada, você não vai bater na casa do Hamilton. Você vai para o hospital. E lá no hospital eles usam a ciência. Mas mesmo assim, você que acredita em Deus, vai no hospital e no domingo à noite, quando o Hamilton chamar as pessoas que quiserem oração por algum problema, por alguma doença, por alguma causa que não conseguem resolver, venham aqui à frente e nós vamos orar. O que é que você faz? Vem na frente e recebe oração. Quando chegar em casa, se às 10 da noite você tem que tomar o remédio, você vai tomar o remédio. E você não entra em crise existencial, porque você veio aqui, usou a sua fé, recebeu a oração, acredita fielmente que Deus vai te curar, e domingo à noite, saindo da igreja, você tomou o remédio. Às vezes não precisa nem sair da igreja, toma o remédio na igreja mesmo por causa do horário, né? Porque remédio tem horário para tomar. Então, pastor, ora rápido que eu preciso tomar o remédio, porque está na hora de tomar o remédio. Você não entra numa crise existencial. Mas aparece um monte de biólogos dizendo para você que está comprovado cientificamente que a vida surgiu espontaneamente, do nada. Eu, como criacionista, acredito nisso. Espontaneamente, não. Mas a biologia diz que a vida surgiu por acaso, sem querer. E eu estou tentando fazer você ver que a vida surgiu programada por uma mente inteligente. Então, vou apresentar o criacionismo e o evolucionismo para você, tá bom? Todos os seres vivos foram criados, cada um no seu dia. Todos os seres vivos surgiram a partir de um ancestral comum. E isso aqui a evolução diz. Percebeu a diferença, né? Todo ser vivo pode sofrer alterações no código genético, gerando variações dentro da mesma espécie. Provavelmente você deve ter o nariz com o formato do nariz do seu pai ou da sua mãe. A orelha, mais parecido com o pai, mais parecido com a mãe. A sobrancelha pode ser uma mistura dos dois. De repente, formato da sua boca, formato do seu rosto, formato dos dedos da sua mão, pode ser mais parecido com um, mais parecido com o outro. Mas de repente você olha alguma característica sua e vê que você é exatamente a mistura dos dois. A evolução diz: todo ser vivo pode sofrer alterações do código genético, que acumuladas ao longo do tempo podem originar novas espécies. Então aquele fóssil que eu mostrei para você daquela ave, que tinha pena, mas o esqueleto era de réptil, o cientista, com o pressuposto da ciência, o cientista, com a cosmovisão da ciência, vai dizer o que daquele animal lá? É uma ave, mas tem características de répteis. Portanto, os répteis originaram as aves. E aquele animal é uma transição entre um réptil que não tinha asa e uma ave que existe hoje em dia. É razoável essa explicação do ponto de vista científico? É. Só que essa explicação tem um monte de coisas que precisam ser questionadas. Quantos fósseis iguais àquele existem? 2 ou 3.
E os caras estão baseando uma explicação científica em poucos elementos fósseis. O antibiótico que você está tomando para a doença que você tem, foi testado em milhares de seres humanos, para depois ser disponibilizado para vender na farmácia. Milhares de seres humanos. Vamos lá. As características físicas e comportamentais foram planejadas pelo Criador. As características físicas e comportamentais são determinadas pelo código genético. O que eu quero dizer com isso? Aqui houve um projeto de Deus para criar os seres vivos. Aqui o projeto é a presença do código genético, ou seja, não tem projeto. Se o código mudar, muda o ser vivo. É claro que o nosso código genético muda, mas o nosso código genético muda de acordo com aquilo que Deus planejou para nós. Não existe a mínima possibilidade de começar a nascer um terceiro braço no corpo do ser humano. Para o evolucionista existe. E se nascer um terceiro braço no corpo de um ser humano, talvez esse ser humano seja melhor adaptado. Com 3 braços eu vou comer mais. Misericórdia. Tomara que isso não aconteça. O código genético não cria novas informações genéticas. Apenas rearranja o que já existe. Ao sofrer alterações, são criadas novas informações genéticas que são selecionadas pelo meio ambiente. Então veja. Os animais viviam na água. De repente começou a faltar oxigênio na água. Um animalzinho conseguia respirar fora da água, porque ele tinha lá um sistema respiratório que ajudava ele a respirar fora da água. Coincidentemente, tinham 2 animais que conseguiam respirar fora da água, um macho e uma fêmea. Coincidentemente, esses animais viviam no mesmo lugar. E eles cruzaram. Os filhotes deles nasceram como? Com a característica para respirar fora da água. Depois que os primeiros filhotes cresceram, se desenvolveram, eles tiveram novos filhotes. O que aconteceu com os novos filhotes? Viviam fora da terra. Essa é a explicação de um peixe ter se transformado num anfíbio, num sapo. Ao longo das gerações o corpo foi modificando e ele passou a viver fora da terra. É isso que a evolução diz. Então, deixa eu aqui fazer uma coisa. Se algum dia você escutou que o homem veio do macaco, está errado. O homem não veio do macaco. O Charles Darwin nunca falou isso. A evolução nunca ensina isso. O que a evolução diz? A evolução diz que tinha um ser vivo que parecia homem e macaco. Esse ser vivo foi se reproduzindo ao longo de milhares de anos e o código genético desses descendentes foi modificando. Desse ancestral comum, desse ser vivo comum, desse primeiro ser vivo aqui, ou primeiro tipo de ser vivo, veio um grupo de seres parecidos com os orangotangos, parecido com os gorilas, parecidos com os chimpanzés e parecidos com os seres humanos. Então aqueles nomes todos que você deve ter ouvido na escola, Australopithecus, Pithecanthropus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sei lá das quantas, até chegar no Homo sapiens, todos esses são hominídeos, que foram se transformando ao longo de milhares de anos e chegou no que a gente é hoje. Mas a evolução nunca disse que a gente veio do macaco. Isso aqui é um conjunto de proteínas. Só que isso aqui parece muito um motor desses que fica girando como se fosse o cardan de um caminhão. Quando o caminhão está andando, ele gira
um equipamento comprido assim, na parte de baixo do caminhão, que ao girar faz os eixos do caminhão girarem. Isso aqui funciona do mesmo jeito, tem várias proteínas, está vendo aqui, ó, anel L, bainha, anel P, anel C, anel MS e tudo mais. Isso aqui é uma proteína não, isso aqui é um conjunto de proteínas de um ser vivo espetacular. Só que esse ser vivo é microscópico. Isso é uma bactéria que está dentro de você. Sabe, essa bactéria que está dentro da gente tem aproximadamente 3.000 genes, código genético. Sabe quantos genes você tem? 30.000. Mas tem um detalhe importante. Daqueles 3.000 genes que a bactéria tem, se um não funcionar, não funciona nada. A coisa é tão finamente conectada, eu vou tentar mostrar isso para você com outros exemplos. A proposta do design inteligente. A base ideal dessa corrente do design inteligente é a afirmação de que a diversidade biológica não se deu evolutivamente, de modo natural, mas sim por interferência ou condução de uma inteligência superior, de modo sobrenatural. Para eu e você que acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, quem foi essa inteligência superior? Deus, de Abraão, Isaac e Jacó. Mas se esse cientista fosse um muçulmano, quem seria a inteligência superior? Alá. Se esse cientista que acredita na inteligência superior for um indiano, para quem é essa inteligência superior do indiano? A Índia tem 3.000 deuses. Escolhe qualquer um deles lá que está valendo. O que eu quero dizer com isso? Que a proposta criacionista é uma proposta que não é exclusivamente evangélica, cristã. Tem um monte de cientista criacionista que não acredita no mesmo Deus que a gente acredita. Mas é uma proposta científica, tá? Então deixa eu dar aqui alguns exemplos para você. Se a quantidade de oxigênio no planeta Terra fosse um pouquinho menor do que haveria vida na Terra? Não. E se a quantidade de oxigênio fosse um pouquinho maior, o que ia acontecer? Explosões e queimadas. Porque o oxigênio mantém a chama acesa. Portanto, a quantidade de oxigênio tem que ser exatamente a quantidade existente no planeta, senão a vida seria inviável. Transparência da atmosfera. Se a nossa atmosfera, você lembra do que é a atmosfera? Aulinha de ciências, tá bom? Planeta dividido em 3 partes: atmosfera, litosfera e hidrosfera. Lembra disso? Hidrosfera é a camada de água, litosfera é a camada de terra seca, e a atmosfera é a camada de gases que envolve o planeta. Tudo bem? Se essa camada de gases, a atmosfera, fosse um pouquinho mais escura, ia entrar menos luz solar. Se entrasse menos luz solar, também entraria menos calor. Portanto, o planeta não ia ter a temperatura que tem. Entrando menos calor, talvez só os pinguins existissem. Os ursos polares, talvez eu e você não existíssemos. Mas, se a atmosfera da Terra fosse menos transparente, ia entrar mais luz. Entrando mais luz, também entraria mais calor.
Se entrasse mais calor, o que ia acontecer com a água líquida? Não ia existir, porque ela ia estar evaporada. Interação gravitacional Lua, Terra, Sol e planetas. Esse aqui é bem interessante falar. Provavelmente, você que já é mãe, ou não é mãe, mas já deve ter ouvido falar, que quando a Lua muda, a maternidade aumenta. Mudou a Lua, a mulher vai dar luz. Ou seja, a Lua influencia aqui na Terra. Provavelmente, se você gosta de cortar o cabelo de acordo com a Lua, você espera a lua cheia para o cabelo crescer rápido, ou se você não quer que o cabelo cresça rápido, você corta na lua minguante, porque um dia você aprendeu que a lua interfere no corte de cabelo. Errado. A lua não influencia o seu cabelo, e a lua não influencia a maternidade para nascer mais crianças. Agora, a lua interfere nas marés do mar. Isso sim. Deixa eu te falar uma coisa. Quando que a lua muda de fase? A cada mais ou menos 28 dias. Mais ou menos 30 dias, tudo bem? Se a mulher engravidou, e a gravidez é contada em meses, se uma mulher engravidou na mudança da fase da lua, depois de 9 mudanças de fase da lua, o que vai acontecer? Essa mulher vai dar luz. Quantas mulheres no mundo existem? Quantas mulheres no mundo engravidaram provavelmente numa mudança de fase da lua? Pronto, é uma regra. A lua influencia a nossa vida. Eu estava vindo no carro com 2 amigas para cá, falando de uma amiga nossa que conhece uma cristã que segue a astrologia. Está vendo como a Bíblia pode falar qualquer coisa? Se o sol parou, imagina a lua que pode fazer. A lua está mais perto da gente do que o sol? Você lembra a sequência dos planetas? E é dos apóstolos, lembra? Não, dos apóstolos tem que lembrar. Sequência dos planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Plutão não é mais planeta, então você esquece, não precisa mais. Mais fácil para você decorar. O planeta Júpiter é aproximadamente 150 vezes maior que o planeta Terra. Portanto, a força da gravidade em Júpiter é 150 vezes maior que a força da gravidade aqui no planeta Terra. Tudo bem? Facinho, né? Você consegue levantar sua perna? Consigo. Daqui a pouco a perna cansa, por causa do músculo, mas tem uma força puxando a minha perna para baixo. Que força é essa? Força da gravidade. Você consegue fazer isso em Júpiter? 150 vezes mais? Não consegue. Mas um asteroide que está passando perto de Júpiter, o que vai a força da gravidade fazer com esse asteroide, com o asteroide passando perto de Júpiter? O asteroide vai ser atraído pela ação gravitacional de Júpiter, e esse asteroide não vai cair na sua cabeça. O cristão diz isso. Obrigado, Senhor. O cientista que parte de uma cosmovisão que ele não precisa de Deus para explicar o universo, este cientista que não tem a base como Deus, vai dizer o quê? Ainda bem que Júpiter está lá. Ganhou na sorte. Mas que é uma coincidência muito grande Júpiter estar lá, né? Nível de gás carbônico. Sabe o que é gás carbônico? É o principal gás que sai do nosso pulmão. É o gás que o meu e o teu carro solta quando a gente liga, um dos gases. Esse nível de gás carbônico aqui tem que ser ideal no planeta.
Porque se não for ideal, o planeta vai esquentar mais do que deveria. Você lembra de um negócio da história chamado Revolução Industrial? Lembra disso? 1700 e alguma coisa? Né? Eu esqueci os anos direitinho lá, mas lá na Inglaterra ou na Europa, o pessoal começou a construir coisas que funcionavam à base de vapor. E começou a poluir o mundo. De 1700 e alguma coisa da Revolução Industrial até hoje, a temperatura da Terra subiu em torno de 2 ou 3 graus. Por causa disso, tem um negócio aqui no planeta Terra chamado efeito estufa. O planeta está esquentando mais do que deveria. Por que está esquentando mais do que deveria? Por minha causa e por sua causa, que a gente está fazendo o nível de gás carbônico aumentar. Agora, como é que a gente poderia diminuir o nível de gás carbônico? Lembra de um negócio chamado fotossíntese? Lembra disso? Muito bem, a fotossíntese na planta, a planta usa o gás carbônico e fabrica oxigênio. Só que a gente, considerado pela evolução, a mente mais inteligente desse planeta, nós estamos aumentando o nível de gás carbônico e destruindo as árvores. Esse é o resultado da evolução. Ação gravitacional da Terra, já comentei com vocês. Temperatura global. Sabe quantos existem desse para a vida poder existir no planeta Terra? Mais 20. E esses 26 aspectos do planeta Terra, todos têm que estar finamente interligados. Porque se um deles variar, varia os outros 25. Coincidentemente, há milhões de anos atrás, esses fatores todos se combinaram e você está aqui. Você já se machucou alguma vez? Já ficou uma casquinha na sua pele? Provavelmente já, né? Sabe para que serve aquela casquinha? Para você parar de sangrar. Porque se você se cortasse e não formasse aquela casquinha, o que ia acontecer com o seu sangue? Ia ficar saindo, e você ia morrer. Lesão vascular, ou seja, machucado que vaza sangue. Tá certo ou não? Lesão vascular significa ralou o joelho. Tá certo? Como diz o Ziel, do grego profundo, está sangrando e doendo pra caramba. Depois de algum tempo que você se machucou, claro, se não for um corte muito profundo, evidente. Mas depois de algum tempo que você se machucou, aparece um negócio, está aqui escrito, ó, coágulo estável. Coágulo estável significa casquinha, que você fica tirando toda hora que ela aparece. Que ela coça. E uma coceira te atrapalha muito. Então você vai lá e tira a casquinha. Quando você tira a casquinha, o que acontece? Sangra de novo. Por que sangra de novo? Porque o ferimento ainda não está fechado. Agora eu pergunto para você, o que é que acontece no seu corpo para aparecer uma casquinha? Acontece só isso. Essa aqui é o que a gente chama cascata de reações químicas da coagulação sanguínea. Isso aqui, ó, plaquetas são células sanguíneas, libera grânulos, célula sanguínea, plugue plaquetário, que é as plaquetas se grudando, trombostenina. Esse palavrão aqui é uma substância química. Mas aqui, ó, tem aqui esse fator 12A, fator 11A, fator 9, 9A, fator 8, fator 10, cálcio, protrombina, fibrinogênio, reação química da polimerização. Tudo isso são reações químicas que começam a acontecer no seu corpo quando você se corta. Você não precisa fazer nada para essa reação química acontecer. Agora tem um problema. Quer dizer, tem um problema. Isso é uma bênção, porque você teve uma lesão vascular e esse negócio fechou a lesão vascular. Só que você pode ficar com essa casquinha pro resto da sua vida? Não. O que vai acontecer? O próprio corpo que construiu
a casquinha, é o próprio corpo que vai destruir a casquinha. Você não precisa ficar coçando toda hora para tirar a maldita da casquinha que está atrapalhando você. O próprio corpo faz isso. Sabe por que o corpo tem que tirar a casquinha? Porque a casquinha é feita de célula morta. E se o teu corpo tiver célula morta, você vai morrer por inteiro, porque você tem só 100 trilhões de células. Isso aqui acontece porque essa primeira ativa a segunda, que é ativada por essas, a segunda ativa a terceira ativa a quarta ativa a quinta. Se a quinta etapa falhar, você vai ficar sangrando o dia todo. Diabéticos têm problema com coagulação sanguínea. Quem tem diabetes não pode, tem que tomar cuidado para se machucar. Mas não estou convencido ainda, Marcos. Então eu vou te convencer de outra coisa. Aqui está entrando um monte de luz. E a luz está entrando no seu olho. Então aqui, ó, essa reação aqui, ó, é como você faz a imagem no fundo do seu olho. Então a luz entra pelo olho, ativa uma substância chamada rodopsina. A rodopsina ativa 500 proteínas dentro de uma célula do seu olho. Isso aqui em uma célula, tá bom? Estou falando que acontece em uma célula. Essas 500 proteínas ativam outras 500 proteínas para gerar energia dentro da sua célula. Essas 500 proteínas vão ativar um grupo de proteínas numa quantidade absurda, que é essa aqui, ó. 100 mil proteínas ativadas, uma proteína ativada por 500, e aqui no final você tem 100 mil. Então 500 aumentou para 100 mil. Essas 100 mil proteínas vão ativar outras 10 milhões de proteínas. Lá numa célula do seu olho. E aí você vai conseguir perceber o sinal da luz pelo teu cérebro. Você tem 6 milhões de células para distinção de cores. 6 milhões. E você tem 120 milhões de células para enxergar bem quando tem pouca luz. Mesmo assim, você bate o dedinho no pé da cama. E tem gente que expulsa o demônio quando bate o pezinho no pé da cama. Quem foi o demônio que colocou a cama naquele lugar lá? A própria pessoa, tá certo? Então, para isso tudo acontecer, tem essa quantidade de reações químicas. A luz entra pelo seu olho, atravessa toda a camada do seu olho e chega nas células no fundo do olho. Vamos fazer um teste? Tem que fazer um teste de verdade, tá bom? Você vai fechar o seu olho e quando eu falar abra, você vai abrir o olho, tá bom? Fecha o olho todo mundo. Abre o olho. Quanto tempo você demorou para ver que eu estou de costas? Aconteceu tudo isso aí. É difícil acreditar que do nada apareceu isso. É difícil. Mas eu acho mais difícil acreditar que tudo isso aconteceu sem nenhum projeto. É como se você fosse no Pão de Açúcar agora, jogasse uma granada no Pão de Açúcar e aquilo tudo explodir. Quando cair do céu tudo aquilo, vai cair um bolo de chocolate. Porque explodiu a farinha, explodiu o chocolate, explodiu o liquidificador, explodiu o ovo, explodiu o leite, a batedeira. Explode tudo aquilo, aparece um bolo na tua frente. E a vida? Você acha que a vida é complexa? Se eu pedir para você definir o que é vida, você consegue definir para mim o que é vida? Eu, como biólogo, vou definir vida para você. Vida é um conjunto de reações químicas
que mantém o seu pulmão, seu coração, seu cérebro, seu rim, seu estômago, seu intestino, seus músculos funcionando. Mas não precisa ser cientista para perceber que a vida é um pouquinho mais do que reações químicas. Se você ama seu esposo, eu quero dizer que você ama o seu esposo no seu cérebro. Você não ama seu esposo com seu coração. O seu coração só serve para bater sangue e o sangue circular pelo corpo. Desculpa, um dia dos pais assim, falar que você ama o seu pai só com o seu cérebro, por exemplo. O coração não serve para amar. Você ama a sua esposa, você ama o seu pai, você ama o seu esposo, porque você sabe, na memória, o que ele representa para você, o que ele fez para você, o que ele significa para você. Portanto, amar nada mais é do que reações químicas que acontecem no teu cérebro que ativam a sua memória. Está vendo como amar é fácil? Basta uma reação química. Você gostou dos bichos que tem aí? Isso não é nada perto do que tem. Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, com aquele cientista russo, fizeram uma pergunta interessante. Eu falei para vocês, né, que biólogo não tem o que fazer, fica inventando coisa para fazer, né? Então a pergunta é: qual é a probabilidade do surgimento da vida no planeta Terra? Então pensa, precisa ter oxigênio, precisa ter água líquida, precisa ter temperatura, precisa ter calor, precisa ter luz, precisa ter uma célula, essa célula precisa ter substâncias químicas, essas substâncias químicas precisam interagir entre elas sem defeito, essa célula precisa se multiplicar, essa célula precisa pensar como o nosso sistema nervoso, precisa fazer digestão como o nosso sistema digestório, precisa respirar como o nosso sistema respiratório, precisa fazer o sangue circular como o nosso sistema circulatório e por aí vai. Porque fazer uma vida de bactéria é simples. O planeta Terra não tem só bactéria, o planeta Terra tem eu e você. E eu acho que você é um pouquinho mais complexo do que a bactéria. Você não pode ter dúvida com relação a isso, tá bom? Você pode ter dúvida se você é ovelha ou ser humano, tudo bem. Mas você não pode ter dúvida de que você é mais complexo que uma bactéria, por favor. Então, mas antes de responder a probabilidade da vida surgir, eu quero responder uma outra pergunta para você. Eu sei que aqui na Casa da Rocha não acontece isso, acontece só na minha igreja. Se você joga na Mega Sena, você tem chance de ganhar, tá certo? Qual é a chance de você ganhar na Mega Sena? 1 em 50 milhões de chances. Para você ganhar com certeza na Mega Sena, você precisa jogar 50 milhões 63.860 vezes. Se você jogar essa quantidade em uma dessas vezes, você ganha. Agora, segundo esses pesquisadores aqui, olha a chance da vida surgir espontaneamente no planeta Terra. 7 centilhões de zeros. 0,01. Aí eu viro para os meus colegas cientistas e pergunto assim: se você acredita numa probabilidade tão pequena dessas, por que você não está lá na lotérica apostando toda semana para virar milionário? Aí o cara fala assim: porque eu não vou perder meu tempo e meu dinheiro. Ué, mas tempo para você é a coisa mais fantástica do mundo. Você acredita que a evolução demorou bilhões de anos? Então vai lá. Peixes, 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 lagosta, peixes, tubarão, que é o animal mais fantástico do mundo, moreia, raia, outra raia, tubarão martelo, que é o mais lindo de todos, perereca, que é bonita, o sapo, a salamandra, outro sapo, um jacaré, uma tartaruga marinha, um jacaré do papo amarelo, aqui tem um pássaro, aqui tem uma coruja,
aqui tem uma arara, aqui tem um golfinho beijando o cachorro, aqui tem um leão e aqui tem eu e você. Tudo isso apareceu sem nenhum projeto, sem querer. Você está aqui sem querer, você está aqui por acaso. Foi uma coincidência você ter levantado da sua casa, tomado banho, botado roupa e ter vindo para cá. Foi sem querer que você veio para cá. Às vezes a ciência precisa ter um choque de realidade. Há 14 bilhões de anos atrás, houve uma gigantesca explosão. As primeiras partículas pesadas, prótons e nêutrons, lembra de próton e nêutron? Já ouviu falar disso? Está dentro do átomo? Prótons e nêutrons associaram-se para formarem os núcleos de átomos leves, como o hidrogênio, o hélio e o lítio. Com a aleatória associação desses átomos leves, há 13 bilhões de anos atrás formou-se uma galáxia. Há 4,6 bilhões de anos atrás, uma densa nuvem de gás e poeira se condensou, formou uma estrela relativamente grande. A gente chama essa estrela de Sol. Por volta de 4 bilhões de anos atrás, um desses planetas começou a se diferenciar dos demais. Temperamental esse planeta, certo ou não? Depois de algum tempo surgiram as primeiras substâncias químicas, muito simples ainda. Essas substâncias não vivas vão se combinando e ficando mais complexas. Há uns 3,8 milhões de anos atrás, essas substâncias não vivas se agruparam, adquiriram vida e começaram a se multiplicar. Essas células que viviam separadas umas das outras, passaram a se agrupar, uma ajudando a outra célula a sobreviver. Elas foram se modificando drasticamente ao longo dos bilhões e milhões de anos que se seguiram. Há 350 milhões de anos atrás, surgiram os primeiros répteis. Depois de muitas transformações do DNA, há 200 mil anos atrás, surgiu uma forma de vida inteligente na Terra. Essa inteligência se desenvolveu espantosamente. E depois de tanto usar essa inteligência, concluiu que a vida surgiu sem inteligência nenhuma por trás disso. É esse o caminho que a ciência faz. Muito obrigado pela sua paciência e espero que você tenha saído daqui hoje com uma concepção de que eu e você fomos projetados por Deus. Isso é criacionismo. Muito obrigado, gente. Agora a minha pergunta é o seguinte, a gente, diante de tudo que você falou, sobre a reação química, né? Da formação do nosso corpo. Uhum. E sobre a velhice, né, como eu sou uma pessoa jovem ainda... Eu também. Ainda. Sobre a velhice, existe alguma explicação científica? Existe. Que pode prevenir alguns cuidados? Por exemplo, você falou tecnicamente da parte da visão. Sim, né? sim. Então, quando eu passei dos 30, né, eu fui lá no oftalmo, ele falou, ó, isso aí é vista cansada, né? 30 anos usando, a vista cansa, né? Cansa um pouquinho, né? E eu vejo que hoje isso acontece com as crianças também, né? Por uma forma deficiente de muito computador, celular, tal. Diante de tudo isso, qual a explicação científica, assim, geneticamente, assim, para a formação da criança e as várias fases até chegar na velhice? O porquê de tudo acontece, né? Existe um conceito genético chamado de apoptose celular. Esse conceito de apoptose chama-se morte celular programada. Cada um de nós tem no seu código genético a morte prevista. Se a gente faz uma análise dos cromossomos da gente, que são aquelas estruturas que guardam o nosso código genético dentro da célula, os cromossomos têm uma parte que se chama telômero. E à medida que esse telômero vai diminuindo, a gente vai envelhecendo. Algumas células envelhecem mais rápido do que outras. Por exemplo,
as células da pele envelhecem mais rápido que as células ósseas. Então, a gente pode encontrar uma pessoa de 40 anos, como eu, por exemplo, pouco mais, 44, já com rugas na pele. Mas meus ossos continuam muito firmes ainda. Porque a célula do osso não desgasta como a célula da pele, por exemplo. E existem coisas que ativam esse desgaste, essa morte celular programada. Se eu ficar abusando do sol sem protetor solar, as células da minha pele vão morrer mais rápido do que aquelas pessoas que vivem lá na Noruega, por exemplo, que não tem a insolação que o Brasil tem. Então, essa morte celular está programada no nosso código genético. Se não acontecer nenhum acidente, se não acontecer nenhum desastre, eu vou morrer no dia que está programado pelo meu DNA. Como cientistas, a gente não sabe dizer que dia é esse. Mas eu consigo fazer um estudo no seu DNA e descobrir se você pode desenvolver um diabetes, vai poder desenvolver um Parkinson, um Alzheimer e qualquer outra doença mais famosa assim que estão sendo estudadas, a gente consegue prever isso. Mas se não acontecer nenhum acidente, minha morte já está determinada, minha morte física já está determinada pelo meu código genético. Eu queria saber, porque eu li um livro sobre os Homo sapiens, e fala sobre os neandertais, essas coisas, e eu nunca vi nada sobre isso na Bíblia. Eu queria saber qual é a sua posição sobre isso. Teu nome é? Daniel. É o seguinte, Daniel. Realmente a Bíblia não tem várias informações. Simplesmente porque para a gente se relacionar com Deus, algumas informações são desnecessárias, a gente não precisa delas. Mas se você procurar, e depois eu vou passar para você as referências, eu vou deixar com o Hamilton e ele pode passar para você. Em Isaías, por exemplo, a gente tem relatos de homens que habitavam nas cavernas. Está escrito lá em Isaías. Em Jó, tem a descrição de um animal chamado behemote, que é a mesma descrição dos dinossauros. Jó capítulo 40. Em Jó, também no livro de Jó, perdi aqui. Em outra passagem do livro de Jó, tem a descrição de um outro animal chamado Leviatã, que é a mesma descrição de provavelmente um braquiossauro, um tipo de dinossauro. Essas informações não aparecem na Bíblia, Daniel, porque essas informações não são importantes para nós, para a gente se relacionar com Deus. A Bíblia é um livro que Deus nos entregou para a gente poder se relacionar com Ele. Os neandertais, ao que tudo indica, eram seres humanos, como eu e você, só que com o formato do crânio diferente, com o formato do ombro diferente. Obrigado. Então, essas informações a gente não vai encontrar na Bíblia. Outra informação que a gente não encontra na Bíblia é onde Jesus viveu dos 12 aos 30 anos de idade. Não tem isso na Bíblia, porque não é importante para nós. Mas os livros de história trazem, porque livro de história não foi feito para a gente se relacionar com Deus. Fala, meu irmão. Ô, Marcos, eu queria tirar a seguinte dúvida. Na verdade, a gente ouve muito, por exemplo, geralmente é de cientistas, né, na televisão. Há bilhões de anos atrás aconteceu tal coisa, por isso que tal coisa. E a gente não vê isso no meio cristão se falando de bilhões de anos, bilhões de anos, bilhões de anos. Sim. Então, pegando como referência o Gênesis, o livro do Gênesis, que começou ali a criação, pode parecer meio piada, né? Eu quero saber mais ou menos a data. Não, tipo Vou assim, te falar a data. Não, quando se fala assim, bilhões de anos, existem esses bilhões de anos ou aproximadamente os teólogos, desde o Gênesis, que foi tendo uma sequência de fatos, né? Nimrod, depois não sei quem, é mais ou menos, claro, né? Estimado pela Bíblia, não por ciência, que existiram ou não esses bilhões e bilhões de anos. Na proposta criacionista, a gente tenta entender isso e explicar isso da seguinte forma.
Quando Adão foi criado com quantos anos? Não está escrito na Bíblia. Mas, quando a gente lê o Gênesis, a gente entende que Adão foi criado capaz de se relacionar com Deus e capaz de ser pai. Porque Deus dá uma ordem para ele: multipliquem-se, povoem a terra. Adão é o homem que dá nome para os animais. Adão é chamado para cuidar da terra. Lembra? O jardim está lá, né? Dominar sobre tudo e tudo mais. Então, a proposta criacionista propõe, por isso que eu estou usando esses termos, eu não tenho como provar isso que eu estou te falando, meu irmão, é uma proposta. A proposta criacionista propõe que Adão foi criado adulto, não criança. Na leitura bíblica do Antigo Testamento, um homem é considerado uma geração, um homem é considerado perfeito, acabado em torno de 40 anos de idade, que é o tempo estimado de uma geração dentro do contexto bíblico. Portanto, se Adão foi criado adulto, aquelas árvores que serviam de comida para Adão, também foram criadas adultas. Porque Deus não poderia ter criado uma mangueira pequenininha desse jeito e Adão ter que esperar anos e anos e anos para que a mangueira desse fruta e ele pudesse comê-la. Portanto, a gente entende que seres vivos foram criados adultos e o planeta foi criado adulto. Se para o homem a idade adulta é 40 anos, para uma montanha, a idade adulta é 50 milhões de anos. Porque são estruturas químicas diferentes, que tem lá os sais minerais da rocha e os sais minerais aqui no meu corpo. Apesar de serem os sais minerais iguais, eles estão arranjados de jeitos diferentes. Se você encontrasse Adão andando na rua, ô Adão, tudo bem? Quanto tempo você está aqui? Ah, Deus me fez ontem. Mas como ontem? Você parece 40 anos, sua barba já cresceu. Então, quando a gente olha para uma montanha, a montanha também foi criada adulta. As rochas também foram criadas adultas. Nesse sentido, quando a ciência vai estudar a idade de uma rocha, essa rocha vai apresentar uma idade adulta. É o que no criacionismo a gente chama criacionismo da idade aparente. Existe um outro tipo de criacionismo que é o criacionismo da terra jovem, que vai fazer isso que o irmão disse, pegar o relato bíblico e contar os anos a partir do relato bíblico. A questão é que nas genealogias, por exemplo, os relatos apresentam as pessoas mais importantes, não todas as pessoas. Então, você pode ter saltos geracionais no texto bíblico que não foram considerados pelos autores bíblicos. Porque o autor bíblico, quando escreveu aquela genealogia, pegou aquela figura mais importante e deixou outras figuras de lado. Entendeu? Então, existe essa proposta do criacionismo da terra jovem. Por exemplo, o judeu está no ano 5.780 e alguma coisa. Os criacionistas entendem que a Terra teria aproximadamente 10 mil anos, aproximadamente entre esse valor de 5.500, 6.000 até 10 mil anos aproximadamente, o tempo que a Terra foi criada. Mas ela foi criada já adulta, por isso a Terra tem uma idade aparente, entendeu? Isso é muito fácil de ser entendido, isso acontece rotineiramente. Jesus tinha 30 anos. E seus interlocutores pensavam que ele tinha 50. Então, eles falam assim, como assim você viu Abraão? Você não tem nem 50 anos. Porque Jesus fala que é pai de Abraão, né? Como assim você viu Abraão? Você não tem 50 anos, ele tinha 30. E as pessoas olhavam para ele pensando que tinha 50. Eu mesmo tenho 25. Mas todo mundo acha que eu tenho mais de 40. É aparente, entendeu?
Uma questão minha era essa, mas dentro daquilo que o irmão ali falou sobre a longevidade do homem, bom, lá no início, os homens viviam 900 anos, 800 anos. Então, essa programação natural determinada por Deus, ela veio caindo tanto assim em função do quê? Do próprio pecado? A gente entende o seguinte, quando Deus dá uma sentença para Adão e Eva, vocês vão morrer se vocês comerem do fruto, a gente entende que essa morte é espiritual, obviamente, eles foram banidos da presença de Deus, mas também é uma morte física. Se eu pegar Adão, do jeito que ele foi criado, no jardim, e botar o Adão na Avenida Paulista às 6 horas da tarde, respira aí, Adão, você acha que Adão ia sobreviver? Percebe? Aqui no nosso nariz a gente produz um líquido chamado muco nasal. Se a gente comparar a cor do muco nasal de um indígena da Amazônia com a cor do muco nasal da gente que vive numa cidade poluída, nós vamos perceber essas diferenças. Então, as condições ambientais vão deteriorando o corpo com muito mais velocidade do que em tempos atrás, onde a poluição, onde a possibilidade da manutenção da vida era melhor, né? Veja que Moisés, que está bem depois de Matusalém, Moisés vai escrever o Salmo 90, e Moisés diz assim: os anos do homem são 60 ou 70, alguns chegam a 80, mas depois disso, seus dias são cansado e enfado, né? Enfado e canseira, né? E Moisés viveu 120. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Agora, a gente pode retardar o envelhecimento, né? Alimentação, exposição ao sol, um modo de vida mais equilibrado, assim, não como eu, né? Que você está percebendo que eu estou bem desequilibrado. Mas é isso. Muito obrigado, gente, mais uma vez.